You may be seated. Thank you, Lord. Vocês podem se sentar? Obrigado, Senhor. Emmanuel, If God se Deus é conosco, who can quem será contra nós? no one. Ninguém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Our focus, Nosso foco, part 3. parte 3. Your focus Seu foco creates cria your os feelings. seus sentimentos. That is, O que quer que você esteja sentindo agora is é um produto do seu foco. you are Aquilo que você dá atenção what you give your é attention. o que você é. If you give your Se você dá atenção a Deus, you are você é o que Deus diz que você é. if you Se você dá atenção a Deus, God, you have você what tem you o que Deus diz que você tem. If Se you você dá atenção a Deus, God, you can você pode o que Deus diz que você pode. viewers, Espectadores do mundo todo, your sua atenção is é needed. necessária. What are O que você está experimentando agora? if it is Se isso é contrário à sua vontade, stop, pare. take time Tenha tempo to change. para mudar seu foco. Ask your neighbor, what are Diga ao seu vizinho, o que você está experimentando agora? if it is contrary, Se isso é contrário à sua vontade, stop, pare. take Tenha tempo to change. para mudar seu foco. Pay Pague any qualquer preço to protect. para proteger seu foco. You Você é criado in the à imagem do Pai. of Father. Use Use todos os meios adequados to protect. para proteger seu foco. Conflict O conflito is the é a armadilha the da depreciação. Satan uses Satanás usa o conflito conflict to para quebrar our nosso foco on our em nossa tarefa. Satan uses Satã usa o conflito para quebrar nosso foco em nossa tarefa. tell your neighbor Diga ao seu vizinho, conflito is é uma armadilha of que diminui o seu foco. Diga ao seu vizinho de novo. let me take you to the book. Deixe-me levá-los ao livro de Marcos. Let's go. Vamos olhar rapidamente. Mark, Marcos 9. I'll take my reading from. Vou começar no versículo 43. If your hand Se a sua mão causes te faz pecar, cut it. corte-a fora. It is É melhor você entrar na eternidade mutilado done with two do que hands to ir para o inferno com as duas mãos, where the fire onde o fogo nunca se apaga. out. If your foot causes E se seu pé te faz pecar, cut it. corte-o. It is É melhor você entrar na eternidade aleijado crippled. do que ter os dois pés Have 2 feet. e ser lançado no inferno. Pay Pague any price qualquer preço to protect para proteger your seu foco. Your Seu foco is é uma decisão pessoal. decision. It takes É preciso a graça de Deus to handle para lidar com uma nova responsabilidade e um novo desejo. our goal. Nossos objetivos. Let me take you to the book. Deixe-me levá-lo ao livro de Êxodo 14, versículo 15. Then the Lord Então o Senhor disse a Moisés, said, why are you por que você está clamando a mim? me? Tell the Israelites. Diga aos israelitas que marchem. It means that Isso significa Moses que never Moisés nunca soube que Deus respondeu sua oração. Deus, faça isso para mim. Faça para mim. Faça para mim. E Deus diz a ele, o que tem de errado com você? Eu já fiz isso.
Isso é exatamente o que acontece com 90% de nós aqui hoje. Nós sabemos como orar, mas não sabemos como nos acalmar em fé e ouvir o que Deus tem a dizer. Nós sabemos como orar, mas não sabemos como nos acalmar em fé e ouvir o que Deus tem a dizer. Deixe-me ver a sua mão se você está entendendo o que eu estou falando. Se essa mensagem é verdade na sua vida, levante-se e dê graças a Deus. É verdade na sua vida. É espiritual para a sua vida. O Senhor está falando com você. Você pode se sentar. Você sabe como orar. Senhor, faça isso, faça isso. Mas você não sabe se Deus respondeu sua oração ou não. É quando o homem de Deus fala, amém, sente-se, e você se senta. Mas quando você diz em nome de Jesus, ó Senhor, Senhor, e você ouve a voz da resposta da oração e você para. Mas quando você não pode ouvir, são as circunstâncias que param você, muitas vezes. Nós sabemos como enviar nossa petição a Deus, mas não sabemos como nos acalmar em fé e ouvir o que Deus tem a dizer sobre aquela petição. É exatamente isso que aconteceu com Moisés. O Senhor estava dizendo a Moisés que ele tinha que fazer outra coisa além de orar. Você precisa fazer algo além de orar. Em outras palavras, há um tempo para orar e um tempo para se acalmar em fé e ouvir o que Deus tem a dizer. O Senhor disse a Moisés, por que você clama a mim? Diga aos israelitas que sigam. Significa que o Senhor não sabia que Deus havia respondido sua oração. Você ainda está clamando. Você ainda está clamando. Diga aos israelitas que sigam. Significa, avance na sua oração. Moisés estava em silêncio, mas sua fé não estava em silêncio. Em outras palavras, embora Moisés estivesse em silêncio, sua fé era ativa. A fé ativa fará com que o que está contra você seja a seu favor. A fé ativa fará com que o que está contra você seja a seu favor. Quando você tem uma fé ativa, todos aqueles que são contra você serão a seu favor. Você se lembra o que aconteceu com Pedro nesse lado? Quando Jesus disse a ele, jogue sua rede. Mas depois dele ter fé ativa, ele encontra sucesso na decepção. Ele encontra progresso na decepção. Ele encontra sucesso no fracasso. Ele encontra progresso em tempos difíceis. Ele disse, por que você clama a mim? Diga aos israelitas que sigam. O Senhor estava dizendo a Moisés, por que você deve continuar orando? Aleluia. Por que você deve continuar orando? Eu já ouvi você. Fé ativa. Não houve nenhuma oração de Moisés. Ainda assim, o Senhor pergunta a ele, por que você clama a mim?
Significa, Deus vê nossas meditações, nossos pensamentos, nosso clamor, nossa visão, nosso desejo do coração. Não ouvimos nenhuma oração de Moisés. Não vemos nenhuma oração. Leia a sua Bíblia. Ele nunca fez nenhuma oração. Ainda assim, o Senhor pergunta a ele, por que você clama a mim? Significa que Deus vê nosso pensamento, nossa meditação, o desejo do nosso coração. Seja qual a forma como nos expressamos, seja pela conduta e direção do Espírito Santo, Deus nos ouve. Diga ao seu vizinho, seja qual for a forma como nos expressamos, sob o controle e conduta do Espírito Santo, Ele te ouve. Você diz, sob controle e conduta do Espírito Santo. Sob controle e conduta do Espírito Santo, Ele ouviu. Sob controle e conduta do Espírito Santo, Ele ouve você. Sob o controle e conduta do Espírito Santo, Ele ouviu você. Cada crente tem a sua própria forma de comunicar suas necessidades a Deus. Diga ao seu vizinho. Cada cristão tem sua própria forma de comunicar suas necessidades a Deus. Nós sabemos como mandar nossas petições a Deus, mas não sabemos como nos acalmar em fé e ouvir o que Deus tem a dizer sobre aquela petição. Esse é o problema de cada um de nós aqui. Estamos aqui hoje por causa desse problema em particular. Muitos se tornaram ferramentas nas mãos de Satanás. Muitos se tornaram ferramentas nas mãos de quem? Satanás. No versículo 15, então o Senhor diz a Moisés, por que você clama a mim? Diga aos israelitas para seguirem. Deus estava dizendo a Moisés, eu já ouvi você. Haja em fé. Eu já ouvi você. Haja em fé. Mesmo assim, no natural, Moisés ainda podia ver o obstáculo, o Mar Vermelho. Mas Deus ainda estava dizendo algo através daquele obstáculo. Moisés não podia ver a misericórdia. Quando o Senhor disse, haja com fé, eu já ouvi você. Agora, haja com fé. Moisés olhou e não conseguiu ver a misericórdia. Mas Deus ainda estava dizendo algo através da misericórdia. Lembra do que eu disse a você? A fé ativa fará com que aquilo que está contra nós seja a nosso favor. A fé ativa fará com que aquilo que está contra nós seja a nosso favor. Quando o Senhor diz a Moisés, eu ouvi você.
haja com fé. Mesmo assim, no natural, Moisés ainda podia ver o Mar Vermelho. Lembre, nós andamos pela fé, não pelo que vemos. Quanto mais entramos no natural, maior se torna Satanás. Moisés ainda podia ver o Mar Vermelho. Mas Deus ainda estava dizendo algo através do Mar Vermelho. Ele estava dizendo: eu sou Deus. Farei uma estrada através do deserto e lhe darei o riacho de água ali. Cada montanha será nivelada para o seu bem. Você olha e diz: sim, é verdade, é o Mar Vermelho. Marche e veja o que acontecerá. Se você não andar no Mar Vermelho, ele diz: eu farei uma estrada através do deserto e lhe darei um riacho de água ali. Cada montanha será nivelada para o seu bem. Deus e seu governo são incontestáveis. Mesmo assim, no natural, Moisés ainda podia ver o Mar Vermelho. Mas Deus ainda estava dizendo algo através do Mar Vermelho. Deus estava dizendo: cada montanha será nivelada para o seu bem. Porque eu te chamo pelo nome. Não tenha medo. O governo de Deus e sua autoridade são incontestáveis. São incontestáveis. Seu poder e majestade são suficientes para apoiar sua autoridade. Moisés ficou como um comunicador entre o invisível e visível. Quero dizer, entre o mundo material e o espiritual. Como um comunicador, ele tinha sua própria linguagem, com a qual ele interagia com Deus. Se isto está sob o controle e conduta do Espírito Santo, Jesus ouve. É uma graça concedida a todo verdadeiro cristão para ser capaz em falar diferentes línguas. Como um comunicador entre o visível e o invisível. Quer dizer, entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele tinha sua própria linguagem, com a qual ele interagia com o Abba Pai. Quando seu povo estava murmurando, estava resmungando, você nos trouxe para esse lugar para nos matar, você nos trouxe para esse lugar para nos destruir, você nos tirou do Egito, por quê? Você. Quando eles estavam resmungando, quando estavam murmurando, quando estavam reclamando e estavam revoltosos, o coração de Moisés estava profundamente envolvido com Deus. Vamos dizer, o coração de Moisés estava profundamente envolvido
com Deus, com o Abba Pai. Ele permaneceu em silêncio. Para superar nosso medo, devemos nos lembrar das situações mais difíceis e desafiadoras pelas quais Deus nos sustentou no passado. Se um tigre vier agora, eu rapidamente vou me lembrar da situação que foi ainda maior que o tigre, que me aconteceu no passado, e que Deus me salvou. Quando você se lembrar disso, isso terá um forte impacto para suportar sua situação atual. Diga ao seu vizinho, para viver acima do medo, devemos nos lembrar da situação mais difícil e desafiadora que Deus nos sustentou no passado. Se eu tivesse que compartilhar com você minha experiência, meu caso, em 1996, um batalhão de soldados de olhar feroz entrou na igreja para me prender por conta de uma petição dos meus adversários, me acusando de tráfico de drogas. Todos nós sabemos que era algo que eu desconhecia. Todos vocês conhecem a pena durante um regime militar. Pena de morte. Meus inimigos me queriam morto a todo custo. Aquele cujo foco não está em Deus está fadado a ficar assustado e em pânico. O medo de que seus inimigos possam plantar provas falsas em suas instalações antes de chamar a polícia. O medo. 2. O medo da punição. Se for considerado culpado. Tudo isso é mais do que suficiente para desmoralizar alguém. O Espírito Santo nunca comete erros. Então, diga ao seu vizinho, relaxe. Em tempo de teste, o Espírito Santo conhece seu inimigo. Seu inimigo sempre comete erros. Vamos assistir a esse vídeo de 2 minutos. Imagine os rumores e fofocas que se espalharam como resultado do incidente de um profeta detido em uma cela por consumir drogas e possuir armas. No entanto, seus inimigos logo perceberam que nem mesmo a detenção em uma cela e a falsa acusação poderia abalar sua fé em Deus. Para os sábios, isso era uma coisa tola, mas Deus o usou para revelar seu propósito na vida de T.B. Joshua, dando-lhe a experiência e maturidade necessária para lidar com as responsabilidades maiores que Deus estava preparando para ele. Como José na Bíblia, ele aprendeu o que é ser amado, odiado, rejeitado, escravizado, acusado e falsamente condenado.
Ele suportou tudo o que aconteceu com ele com calma. Essa é a carta da Agência Nacional de Repreensão às Drogas, confirmando a inocência do TB Joshua e libertando-o da acusação de tráfico de drogas, pela qual ele foi detido em uma cela por 13 dias. Lembre-se, nossos inimigos podem tentar roubar nossa liberdade e nos confinar numa cela e prisão, mas eles não podem nos excluir do trono da misericórdia e comunhão com Deus. Falsamente acusado de tráfico de drogas pela Agência Nacional de Repressão às Drogas, TB Joshua foi preso e mantido na cela por 13 dias. Essa é a primeira aparição de TB Joshua, tendo acabado de ser liberado da cela. Ele se dirigiu à congregação, agradecendo-lhes por sua fidelidade e amor, estando ao seu lado nos tempos difíceis, referindo seu esforço sem igual em sua ausência. Você pode ver o homem de Deus, TB Joshua, parecendo magro, depois de passar 13 dias na cela. Sim. Estou usando essa oportunidade para agradecer a todos por seus esforços inigualáveis durante minha ausência. Que Deus Todo-Poderoso continue com você. Se você disser a si mesmo, por que eu, entre todos esses problemas, perseguições, tribulações e todos os tipos de coisas, quero que agora pense no passado e pergunte, por que eu, entre todas essas bênçãos espirituais na minha vida? Quando você contar bênçãos de Deus em sua vida, a dúvida vai voar para longe, mesmo que você esteja sofrendo e não tenha isso ou aquilo. Lembre-se das bênçãos de Deus como comida, abrigo e muitas outras coisas que você desfruta hoje. Não tendo encontrado nada contra ele, TB Joshua foi liberado da prisão e no domingo seguinte apareceu no culto da igreja para agradecer aos membros e agradecer o seu amor e apoio durante sua ausência. Em vez de reclamar e questionar por que eu no meio de todo esse problema e perseguição, TB Joshua encorajou a igreja a se lembrar das bênçãos espirituais das quais muitos são negados, como comida e abrigo, que eles podem ter a própria palavra de Deus em suas mãos e poder ler. Que tenha o conhecimento de sua graça salvadora. O homem de Deus os encoraja dizendo, quando você começa a contar suas bênçãos, suas dúvidas vão embora. O Espírito Santo nos leva a um lugar de teste. Quando Jesus foi tentado, ele não clamou. Jesus passou pelo teste e a unção começou a fluir. Diga ao seu vizinho, pague qualquer preço para proteger seu foco. Seu teste te qualifica para uma promoção. Sua promoção te qualifica para uma recompensa. Diga ao seu vizinho, seu teste te qualifica para uma promoção. Sua promoção te qualifica para a sua recompensa. Quando você olhar para a estrada que leva ao trono, você verá perseguição. Você verá intimidação. Verá chantagem, campanha de calúnias, comentários caluniosos. Você verá xingamentos. Essa é a estrada que leva ao trono. Você supera o medo quando se lembra da situação mais difícil e desafiadora na qual Deus sustentou você no passado. Então, relaxe. Bênção incomum atrai perseguição incomum.
É por isso que você vê uma perseguição tão alta. Direção incomum atrai ódio incomum. Ódio incomum atrai perseguição incomum. Coisas incomuns atraem inimigos incomuns. Se você está fazendo algo incomum, realmente, você deve estar preparado para um inimigo incomum. Inimigo incomum. Não há nada que você possa fazer sobre a perseguição. Não há nada que possa fazer sobre intimidação, nem o que possa fazer sobre chantagem. Isso continuará, porque bênçãos incomuns atraem chantagem incomum. Bênção incomum atrai inimigo incomum. Não há nada que você possa fazer sobre chantagem. Não há nada que você possa fazer sobre intimidação, nem o que você possa fazer sobre campanhas de calúnia. Não há nada que você possa fazer sobre escravidão. Não há nada que você possa fazer sobre intimidação. Não há nada que você possa fazer sobre xingamentos. Não há nada. Nada. Eu não quero que você fique desapontado. Porque quando você começar a dizer, Senhor, eu não quero essa perseguição. Deus, tire isso. Eu não quero que você fique desapontado. Não faça esse tipo de oração. Não diga a Deus que Ele deve remover seus inimigos. Remover inimigos é remover bênçãos. Remover perseguição é remover bênçãos. Remover a intimidação é remover sua promoção. Remover xingamentos é remover. Eu quero que você se levante e estenda sua mão para os que nos veem ali. No que você está sendo tentado, te qualifica para uma promoção. Seu teste te qualifica para uma promoção. Sua perseguição te qualifica para uma promoção. Esse ódio, intimidação, chantagem, escravidão, xingamentos te qualifica para uma promoção. Sua promoção te qualifica para uma recompensa. Você pode se sentar. Quando nós tentamos superar nossos obstáculos, estamos fazendo duas coisas. Estamos fazendo história. O que as pessoas e as crianças que ainda não nasceram irão ler sobre nós. Cumprindo o nosso destino, ou seja, marchando em direção ao trono. O que nós estamos fazendo agora se torna história no próximo dia. Hoje, oportunidade. Ontem, história. Amanhã, mistério. O que você está fazendo agora logo se tornará história. A pessoa que cruza os braços não terá registro no dia seguinte. Você fala de confusão, você fala de problemas, mas através de problemas, Deus nos encoraja e dá força para nossas vidas. Qualquer situação que você esteja agora, por favor, é muito cedo para tirar suas conclusões, para reclamar. Como um cristão, pode ser para pará-lo um pouco, a fim de preservá-lo. Pode ser para pará-lo um pouco, a fim de fortalecer seu desejo por Deus. Pode ser para pará-lo um pouco, a fim de mantê-lo para um novo nível na vida.
Pode ser para pará-lo um pouco, a fim de reformá-lo, porque você precisa ser reformado. Você fala de José na prisão. Você fala de José. Fala de José. Qual desses é você? Para o ouro se tornar ouro, ele precisa passar pelo forno. Diga ao seu vizinho, para o ouro se tornar ouro, ele precisa passar pelo fogo. O caráter humano precisa passar por testes. Diga, nosso caráter precisa passar pelo fogo, pelo teste. Seu caráter precisa passar pelo teste antes de se tornarem guerreiros. A resposta é agir com Deus. Há tantos direitos e privilégios em Cristo. Levante-se. Agora mesmo, peça a Deus para que abra os olhos da fé, para que eu possa ver, o outro lado. O outro lado. Sabe, você precisa ver o outro lado. O que eu quero dizer com o outro lado? A opinião de Deus a seu respeito, a respeito dos outros. José viu que a segurança de Deus estava além do poço seco. É por isso que ele resistiu. É por isso que seu coração não ficou perturbado. Você sabe que seu coração está com problemas. Diga ao seu vizinho, seu coração está com problemas. Você precisa de alegria interna para sobreviver. Diga, eu preciso de alegria interna para sobreviver. As pessoas estão com problemas em seu coração. Seu coração está com problemas. Considere a atitude de Moisés. Assim como ele ficou entre o Mar Vermelho e a perseguição do exército egípcio, assim nós estamos. Pense sobre isso. Considere a atitude de Moisés. Assim como ele ficou entre a misericórdia e a perseguição dos soldados egípcios, se o coração dele estivesse com problemas, ele não teria conseguido sobreviver. O mesmo acontece com você hoje. Você está entre o Mar Vermelho e os soldados egípcios. Qual é a sua misericórdia? Você está entre eles, mas seu coração está com problemas. É por isso que você não pode suportar. Moisés era calmo, focado e determinado. A Bíblia diz que ele não era movido por arrependimentos, resmungos, murmuração, reclamação e rebeldia, ou a falta de fé de seu povo. Mas você é movido pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas fazem. É por isso que seu coração está perturbado. Peça a Deus para que Ele abra seus olhos da fé. Ore, abra os olhos da minha fé. E eu verei. E eu verei. E eu verei a sua mão protetora. Ore. Demande à Dieu d'ouvrir les yeux de ta foi afin que tu puisses voir sa main protectrice sur ta vie. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos.